Bom, gente, então, bom dia a todos e todas. A gente vai dar sequência, então, a essas 4 aulas de leitura, né? De começo da estética transcendental, começo da lógica transcendental. Eu fiz o primeiro seminário na segunda e hoje o Ricardo vai fazer o segundo sobre o tempo. Então, te passo a palavra. Você vai ficar sentado aí, mano? Atrapalho? Não, é só que daí ou eu olho para eles ou eu olho para o senhor. Não, olha para eles. Normalmente eu diria que a priori pensei em fazer slides, né? Só que hoje o termo a priori tem um peso muito importante, então eu prefiro dizer que primeiramente pensei em fazer slides, mas depois, ao preparar o seminário, eu percebi que ou ia ser um slide muito deficiente de conteúdo, que iam ter só temas, pois se fosse abordar graficamente ia ter que escrever muita coisa e ia acabar se tornando uma leitura. Então preferi preparar a lousa e provocativamente ao tema e à leitura de Kant eu trouxe uma epígrafe, que é o ditado iorubá que diz: Exu matou um pássaro ontem com a pedra que jogou hoje. Que é só uma provocação a Kant, que ele tenta mostrar a universalidade do conceito de tempo como uma coisa que todos chegariam à mesma conclusão, independente de quem fosse ou como estivesse, desde que usasse da racionalidade. Porém, os povos iorubanos, que a saber são alguns povos africanos que foram sequestrados ao Brasil, a grande sua maioria falavam iorubá, eles, muitos séculos atrás, eles já tinham ideias diferentes do conceito de tempo, e apesar de tentar se roubar deles a racionalidade, racionalmente eles pensavam diferente. Desculpa a fuga temporária do tema, mas... Se é temporária, está dando tempo. Mas a lousa ela tá fora de uma linearidade também. Nós vamos trabalhar a seção 4, primeiramente, que é uma exposição metafísica do conceito de tempo, onde são expostos alguns argumentos de forma muito direta e não tão argumentativamente. Então são exposições mais diretas ao ponto. Depois vamos à seção 5, onde há a exposição transcendental do conceito de tempo. Depois temos as conclusões a partir dos conceitos apresentados, que ele vai chegar um pouco mais discursivamente às conclusões possíveis do que já foi apresentado. Em apenas um parágrafo ele faz isso. Não, é do quinto que ele faz só um parágrafo. Aqui ele vai apresentar 3 conclusões e vai falar um pouco sobre elas. E por último, a 7ª sessão, que é uma elucidação, onde ele apresenta algumas ideias que são divergentes à sua concepção de tempo, deixando de forma quase que explícita a quem ele direciona algumas dessas respostas, que eu vou tentar apresentar durante o seminário, e daí ele vai mostrar, olha, outros acreditam nisso, mas não pode ser por causa disso. A gente não vai conseguir fugir de uma leitura direta do texto mesmo, tanto porque são poucas páginas, é um texto curto, porém extremamente denso, e que não faria muito sentido eu parafrasear, sendo que Kant ele se mostra muito claro na sua exposição do seu conceito, ainda que possa gerar dúvidas, apesar de claro, como já disse anteriormente, é extremamente denso. Tudo bem? Dúvidas até aí? Então nós vamos começar aqui então na exposição metafísica dos conceitos de tempo. Nessa exposição ele vai apresentar 5 conceitos de tempo, exposições do conceito de tempo, e cada uma, a primeira parte do parágrafo já deixa bem claro o que ele está apresentando. Então, já lendo o texto diretamente, ele diz: o tempo não é um conceito empírico que pode
que tenha sido de alguma experiência, pois a simultaneidade e a sucessão não se apresentariam à percepção caso a representação do tempo não lhes servisse a priori de fundamento. Então, nesse primeiro ele já tenta tirar a percepção do tempo da possibilidade de ser apreendido empiricamente, pois nós só conseguimos apreender qualquer fenômeno dada já uma pressuposição do tempo, para que assim a gente consiga entender os fenômenos. E sigo a citação dizendo: somente sobre a sua pressuposição se pode representar que algo seja em um mesmo e único tempo, ao mesmo tempo ou em diferentes tempos, um após o outro. Não me atentarei muito à explicação desse conceito, pois à frente vai ser mais claramente explicitado. Quer fazer alguma colocação? Não, só a única colocação, não sei se vocês repararam, mas a estrutura, né, ou se você mencionou, eu por acaso perdi, porque eu estava me situando aqui nos meus arquivos, a estrutura é igualzinha à da seção do espaço, né? Então, esse primeiro parágrafo, que é a exposição metafísica, se a gente pega a exposição metafísica do espaço, né, lá tem 4 itens, aqui tem 5, porque o tempo vai ter uma diferença, né, em relação ao espaço, mas há algumas frases que são idênticas, né? Por exemplo, a primeira frase lá é: o espaço não é um conceito empírico que tenha sido derivado de experiências internas. Aqui, o tempo não é um conceito empírico que tenha sido derivado de experiências externas, ou de alguma experiência, talvez de uma palavra, né? Mas é bem, eu até fiz uma tabelinha para ir comparando, mas só para mostrar como ele, aquela coisa sistemática do Kant, né? Ele segue o mesmo método, né? A mesma ordem e tal, que ele seguiu no espaço. E ainda outra analogia com a sua exposição sobre o espaço é a questão do positivo e negativo, né? Que ele faz a primeira afirmativa como negativa, depois positiva, depois negativa, e positiva 2 vezes, apesar da quinta ela pode começar com um não, ela ainda assim ela é uma afirmativa, não negativa. É uma dupla negação. Vamos para o segundo conceito, então, que diz: o tempo é uma representação necessária que serve de fundamento a todas as intuições. Como eu falei sobre usar o a priori, aqui a gente tem que tomar atenção e dar a devida importância a cada palavra. Quando ele usa a palavra necessária, é no seu estrito sentido de necessidade. Sem ele, não haveria possibilidade de termos, sigo citando: não se pode suprimir o tempo no que diz respeito aos fenômenos em geral, ainda que se possa perfeitamente retirar o fenômeno do tempo. Fim de citação. Então, mais uma vez, apesar de a olhos desatentos possa parecer mero detalhe, não é. Onde ele tenta demonstrar que, apesar de nós conseguirmos, quando nós fazíamos essas representações mentais das coisas, extraí-lo do tempo, conseguir imaginar uma coisa alienada do tempo, as coisas no mundo, elas são entendidas do tempo, e ela não tem como o tempo ser retirado dela. Nós conseguimos tirar ela do tempo, mas não o tempo dela. Isso também mais para frente vai ser explicitado quando a gente fala sobre o tempo não poder existir como coisa em si, ou eles estar ligado à coisa de forma inerente. Sigo a citação: o tempo é, portanto, dado a priori. Apenas nele é possível toda a realidade dos fenômenos. Estes podem todos desaparecer, mas ele mesmo, como condição universal de possibilidade, não pode ser suprimido. Essa parte também é importante a gente deixar uma aspas aí, porque quando nós dizemos que todas as representações podem desaparecer, como ele diz,
e ele mesmo, o tempo, não pode ser suprimido, não quer dizer em hipótese nenhuma que o tempo exista permanentemente além das representações. Ele existe além das representações, desculpa, tentando deixar de ser mais translúcido. As coisas podem ser retiradas, mas o tempo, como um conceito a priori de nossa mente, ele vai permanecer. É claro que também à frente ele vai dizer que se nada existisse, principalmente se nós não existíssemos como intuintes, está correto? Como intuintes das representações, não faria sentido a ideia de tempo ou o conceito de tempo. Então ele não existiria sem nós, porque ele só existia em nós. Mas isso vai ser mais para frente. Só um pequeno comentário. Na seção do espaço, ele faz o mesmo raciocínio, né, depois da primeira frase muito parecida, e ele fala, nós podemos perfeitamente pensar que nenhum objeto se encontra no tempo. Aqui ele fala, ainda que se possa perfeitamente retirar os fenômenos do tempo. Mas eu entendo que é retirar em pensamento, né, porque de fato, né, na experiência concreta, a gente não tem como retirar os fenômenos da experiência. Né? Então, nós podemos abstrair, nós podemos pensar, né, o tempo sem os fenômenos, mas não de fato, né, tirar as coisas. Enfim, só um pequeno detalhe, mas, né, no espaço ele falou pensar, aqui ele não falou. Partindo para o terceiro conceito, que é o axioma do tempo, ele dirá, cito: nessa necessidade a priori se funda também a possibilidade de princípios apodíticos das relações do tempo, ou axiomas do tempo em geral. Só para... apodíticos é uma palavra que me incomoda bastante, principalmente porque, por mais que eu ouça e saiba o significado, sempre me incomoda. Então, normalmente, para facilitar para mim, eu faço aquela relação lógica entre possibilidade e necessidade, que quando você está trabalhando a vaidade dos argumentos, a gente tem as conclusões prováveis e as conclusões necessárias. Sendo as prováveis aquelas que provavelmente vão estar corretas e as necessárias. Quando a gente chega no eu não vou conseguir falar essa palavra, apodíticos, a gente está falando das conclusões que são necessárias, não podendo se chegar a nenhuma outra que não ela. Então, essa questão de necessidade que eu falei lá no segundo parágrafo, no primeiro ou segundo parágrafo, ele volta, no segundo, ele volta aqui, esse apodítico, então ele tem essa mesma importância da necessidade. Voltando à citação, ele tem apenas uma dimensão, no caso o tempo. Tempos diferentes não são simultâneos, mas sucessivos, assim como diferentes espaços não são sucessivos, mas simultâneos. Então, assim como nós... Você está sem texto? Se você quiser, eu te presto o livro. Eu estou no celular. Você quer o livro? Não. Eu aceito que o meu acabou de dar na internet aqui. Estou acompanhando aqui, mas O meu também está à disposição se eu precisar, porque eu tenho o texto aqui no computador. Então, assim como nós não conseguimos imaginar um espaço terminando para sucessivamente surgir outro, o espaço está, um só pode ser junto ao outro, o tempo, em contrapartida, ele não pode existir dois tempos diferentes simultaneamente. Um tempo está agora, outro tempo está depois, e assim sucessivamente. Assim como o tempo o qual eu li o segundo conceito não pode ser o mesmo tempo que eu estou lendo esse terceiro conceito. E assim por diante. Sigo a citação após os parênteses. Esses princípios não são extraídos da experiência, pois esta não poderia fornecer nem universalidade estrita, nem certeza necessária. Gente, tem que ficar nessa palavra de verdade, não é brincadeira não. Nós só poderíamos dizer, assim nos diz a percepção comum, e não tem de ser assim, aquela questão lógica que eu citei. Esses princípios valem como as únicas regras sobre as quais são possíveis as experiências em gerais e nos instruem antes delas, não por meio delas. Faz referência de novo ao primeiro conceito,
que a percepção das representações, ela depende de um conceito, de uma ideia, de uma certeza a priori do tempo. Sem ela, nunca conseguiríamos apreender o tempo da experiência. Perfeito. Que é o mesmo raciocínio que ele desenvolveu lá para o espaço, né? Só um pequeno detalhe, não sei se vocês repararam, tem uma nota nota do tradutor, né, no caso eu, mas enfim, acompanhando os outros tradutores, junto, né, botaram a edição A e a edição B. Na primeira edição tinha um item 3, e aí o 3 e o 4 da segunda eram 4 e 5, então havia um paralelismo mais claro entre o espaço e o tempo, né? Ambos tinham 5 itens, né, nessa exposição metafísica, né? E aí na nota eu cito o terceiro item da edição A, né, que é como é chamada a primeira, né? E aí tem lá um trecho que fala mais ou menos isso, né? O que é emprestado à experiência tem uma universalidade meramente comparativa, a saber, por indução, né? E é interessante porque, veja, né, ali ele menciona a indução, né? Aqui, quando ele fala, nós só poderíamos dizer, assim nos diz a percepção comum, me parece que aqui fica implícito o diálogo com o Hume, né? Porque o Hume justamente dizia, bom, essa é a experiência comum que nós temos, é o nosso hábito, né? Mas não tem certeza absoluta, não tem universalidade e necessidade, né? Então aqui ele está justamente se contrapondo ao Hume, né? Então, se não tivesse, o tempo não fosse uma intuição a priori, né, ou uma forma da intuição, né, não haveria certeza apodítica, a palavra que você tanto adora. Você vai fazer mais um comentário? Sim, só uma pequena correção, mas sutil, né? O tempo, ele é uma intuição, ele não é um conceito, né? Mas claro, o próprio Kant fala, nós podemos ter um conceito do tempo, né? Uma representação conceitual do tempo, mas o tempo, ele é uma intuição, o tempo e o espaço também são eles mesmos intuição, só que intuições puras, né? Formas da intuição em geral, da intuição pura. Mas não tem problema falar conceito de tempo, porque o próprio Kant menciona, mas só para a gente ter claro, né? Que é o mesmo raciocínio que ele fazia lá para os conceitos, que eu expliquei em aula, né? O entendimento, quer dizer, ele parte da experiência para ver as condições de possibilidade, e lá a gente estava pensando mais, né, nos conceitos, ele está fazendo aqui no que diz respeito à sensibilidade, né? Então, na sensibilidade, o elemento necessário é tempo e espaço. Nessa hora, aqueles primeiros slides do professor, onde ele faz aquela ligação entre a intuição, conceito e o terceiro item, que é a intuição sem o conceito, sem intuição. Conceito é vazio, a intuição é cega, né? Um sem o outro. E daí fica clara essa diferença entre intuição e conceito. E essa frase que você falou 8 vezes até agora, eu não decorei, mas é isso. Intuição sem conceito é uma coisa e conceito é outra coisa também. Mas vamos lá, a gente vai melhorando. Agora, usando a sua citação, me parece, pode ser que erroneamente, mas o quarto conceito me parece que ele faz essa conversa com o Hume de uma forma mais clara e mais provocativa. Quando ele diz no quarto conceito que o tempo, cito novamente, não é um conceito discursivo, ou como costuma denominá-lo, um conceito universal, mas sim uma forma pura da intuição sensível. Diferentes tempos. Porque eu vejo muito do Hume aí, é porque a gente não consegue chegar discursivamente nessa questão lógica de encadear várias proposições retiradas da experiência para chegar discursivamente à intuição de tempo. Entende por que eu vejo isso como uma conversa direta com os empiristas? Sim, mas eu acho que aqui, vou me permitir te corrigir, eu acho que aqui o diálogo não é com o Hume, porque o Hume não fala que há um conceito universal. O Hume, o conceito não pode ser dito universal. Verdade, então, tanto que ele sempre vai colocar. Eu acho que o diálogo no 3 era com o Hume, e aqui é com a metafísica clássica, com Leibniz, por exemplo. Não é algo que se possa obter discursivamente, então nem empiricamente, por um lado, que aí é como o Hume pretendia, nem de maneira puramente discursiva, puramente lógica, como queriam os metafísicos clássicos.
Não, perfeito. Ele está dialogando aqui o tempo todo, né, nessa sessão, né, das duas, né, com o Leibniz, o Newton e o Hume. Né, porque o Newton com o conceito de espaço absoluto, o Leibniz com o conceito de espaço relacional, seria a relação entre as coisas, e o Hume no que diz respeito à falta de universalidade, né, e ele tentando justamente atribuir necessidade às relações espaço-temporais sonômicas. Não, perfeito. Seguindo na citação, diferentes tempos são apenas partes do mesmo e único tempo. A representação, que só pode ser dada por meio de um único objeto, contudo, é uma intuição. Agora a parte que me parece importante deste parágrafo, cito, também a proposição de que diferentes tempos não podem ser simultâneos não poderia ser derivada de um conceito universal. A proposição é sintética e não pode originar-se somente dos conceitos. Ela está imediatamente contida, portanto, na intuição e representações do tempo. Essa é uma questão que me pegou bastante, a questão dele falar da representação do tempo. Mas alguém fica com dúvida sobre a ideia de representação do tempo? Que apesar do tempo não ser uma coisa em si, e a gente tem uma representação do tempo mesmo sem ter esta coisa em si? Bom, isso é em geral, né? A gente tem todas as nossas representações jamais são da coisa em si. Mas normalmente tem uma coisa em si da qual criamos uma representação. Ah, é que aí tem aquela diferença dos níveis de externo, né, que eu mencionei na última aula. Tem o externo, o fora que é dentro e o fora que é fora. Né? Coisa em si é o fora que é fora, e aí a gente não tem representação. Porque a gente tem a representação do fora, como por exemplo da cadeira. Né? Que é o nosso dentro do outro e do fora. A gente tem uma representação da cadeira. Mas a gente também tem uma representação do tempo e a gente tem uma representação da categoria, por exemplo, da causalidade, por exemplo, que é um conceito puro. Então, representação é uma noção de caráter, digamos, bastante geral, né? Mas jamais podemos ter uma representação da coisa em si mesmo. Ou melhor, nós temos também essa representação como uma espécie de ideia da razão, né? Porque como um conceito limite, né? Mas é também uma representação, né? Só que uma representação que não tem objeto correspondente. E dessa representação não se gera conhecimento. Exato. Confuso pra caramba. Mas o complicado é isso, porque quando ele joga aqui essa representação aqui nesse parágrafo, como a gente está vendo essa questão de representação de uma forma extremamente rígida, aqui daí a gente vê nessas outras maneiras de se falar representação, pode dar um bug, mas tá tudo aí. Eu vou falar aqui, ó, quando eu também vou falar um pouco, vou ser obrigado a falar sobre coisa em si, representação, eu vou usar isso aqui nessa hora aqui. Mas daí é o jeito. Legal. É o jeito que eu gosto de entender. E daí talvez vocês entrem na minha viagem de compreensão. Vamos ver. Ricardo, só uma coisa. Em relação a isso que você leu agora, né, do Kant, do fato de que diferentes tempos não podem ser simultâneos, não poderia ser derivado de um conceito, isso aqui que você vai falar depois ilustra. Né? Porque, veja, espacialmente e conceptualmente, não há necessariamente uma diferença entre T1, T2 e T3. Essa diferença só existe por causa do tempo conceito de sendo forma pura da intuição. Né? Esse é o raciocínio que o Kant está desenvolvendo. E nessa hora eu vou fazer uma brincadeirinha de como seria a nossa experiência com os objetos sensíveis caso não tivéssemos o conceito, a intuição de tempo a priori. Que seria bem estranho. Quinto e último conceito apresentado sobre a infinitude do tempo. Cito novamente. A infinitude do tempo não significa, senão, que todas as grandezas determinadas do tempo só são por meio de limitações de um único tempo que lhe serve de fundamento. Por isso, a representação originária do tempo tem de ser dada como ilimitada. Quando as partes mesmas, contudo, e qualquer grandeza de um
de um objeto só podem ser determinadas representadas por meio de uma limitação, a representação completa não pode ser dada por meio de conceito, pois eles contêm apenas representações parciais. Mas uma intuição imediata tem antes de lhe servir de fundamento. Vamos lá. Daqui a pouco eu vou fazer a reta do tempo aqui, a linha do tempo, nessa parte aqui. Por enquanto não farei, porém falarei um pouco sobre ela. Que quando estamos tentando entender as manifestações fenomênicas, Pode ser. Aparecimento, manifestação são palavras próximas. Então, eu já esqueci. Fenomênica, o que eu falo? As manifestações. O aparecimento. Bom, fenômeno quer dizer aparecimento. Ele falou um monte de palavras, que daí eu esqueço o que eu falei. Foi o que eu falei, lembra que eu te avisei? Então, quando nós analisamos essas manifestações fenomênicas, a gente vai colocar elas sob o crivo, sob uma regra, sob uma lupa, uma régua que vai dar sentido a ele. E para conseguirmos colocar essas coisas dentro de uma compreensão, nós usamos o tempo, como está sendo afirmado aqui, nós temos que colocar essa sequência de coisas, sequência de fatos. E já que o tempo ele não pode existir 1, 2 tempos ao mesmo tempo, simultaneamente, ele precisa ser sequencialmente, nós intuímos que esse tempo ele segue infinitamente. Não temos o porquê, não temos argumentos possíveis que nos demonstre que esse tempo ele vai chegar a um ponto e terminar. Ao contrário, que esse tempo, assim como ele vem acontecendo sucessivamente ad infinito, ele vai prosseguir nessa mesma nessa mesma necessidade de seguir ad infinito. Você vê essa palavrinha? Se você fala tendência, lascou, vou para Hume. Boa. Perfeito, é isso mesmo. Essa questão da infinitude versus finitude como uma questão, entre aspas, real, né, ou que se pretendesse como real, vai ser objeto de discussão lá na antinomia. Né, e justamente por isso as duas vão ser consideradas falsas. Porque no que diz respeito ao tempo para nós, que é forma da intuição, que é a intuição pura, ele é dado assim. Mas isso não significa, isso não nos permite afirmar que o tempo em si mesmo, o que quer que fosse isso, né, é uma coisa ou outra, finito ou infinito. Né? Tal como ele está constituído para nós, né, é uma grandeza infinita. Então, assim como no caso do espaço. Né? Aliás, o quinto aqui corresponde ao quarto do espaço, né, que ele começa dizendo que o espaço é uma grandeza infinita dada, aqui ele está falando da infinitude do tempo. Né? Então, é isso mesmo. Então, já que o professor trouxe esse paralelo, então eu volto aqui, que o professor ele representou esse paralelo, essa infinitude do espaço, com essa imagem, essa representação, onde a gente consegue pensar um espaço que está em um espaço, que está em um espaço, que está em um espaço, a gente não consegue pensar o fim dele. Da mesma maneira, paralelamente falando, a gente consegue pensar num tempo que é parte de um tempo, que é parte de um tempo, mas a gente não consegue pensar essa limitação. Uhum. Então, acredito que graficamente apresentando seria mais ou menos isso. Perfeito. Agora eu sigo, então. Alguma dúvida sobre a seção 4? Só um comentário, Ricardo. Quando ele fala aqui, né, que a representação completa não poderia ser dada por meio de conceitos, ele está também dizendo o seguinte, porque os conceitos, eles são necessariamente limitados, eles são limitadores. Porque sempre que eu tenho um conceito, eu delimito, né, eu determino algo e sobram outros algos, outros predicados, fora daquela determinação. Então, se eu digo que a luz é verde, né, o azul, o vermelho, o amarelo estão fora. Né? Então, eu não tenho como ter um conceito sem limite. Por isso que a ideia da razão de infinito vai ser uma aporia, vai ser uma ideia
que não se sustenta, digamos assim, né? O que é infinito é a intuição, não um conceito, porque as ideias são os conceitos da razão, né? Então aqui tem essa diferença entre conceito e intuição também. Mas é isso mesmo, você pegou bem. Tá? As duas representações batem, aquela que fiz para o espaço e essa que você fez para o tempo é exatamente isso. E eu acho também que é importante lembrar que essa questão ela não é uma questão atemporal, uma questão bem kantiana. É uma questão que, enquanto aqueles que Kant critica, eles procuravam dar limitações, chegar a pontos assim bem determinados. Quando Kant veio com a coisa em si, fala, gente, a gente pode falar até aqui, mas é tudo muito maior, isso vai se reproduzindo em pequenos detalhes da interpretação de Kant. Inclusive esse, que tudo aquilo que a gente determina, conceitua e assim por diante, é uma parte e que só cabe a essa nossa representação do fenômeno. Parágrafo. Só uma coisinha, eu falei, só para não confundir o pessoal. Eu disse que o 5 corresponde ao 4, assim como o 4 corresponde ao 3 lá do espaço. Por quê? Porque tinha um 3 na primeira edição que o Kant tirou. Né? Por que ele tirou? Não sei. Né? Porque, enfim, o 3 lá no espaço. Né? Então o espaço também tinha 5, ele tirou o 3 na segunda edição. Por que ele tirou, eu não sei. Kant tinha essas coisas. Já falou isso aí. Não falou? Não, eu falei, mas como agora eu falei que o 5 corresponde ao 4, poderia... porque o 5 corresponde ao 5. Ao antigo originalmente. Vamos lá. Exposição transcendental do conceito de tempo. Nessa parte, ele vai se limitar a tratar apenas sobre a terceira exposição metafísica, que é sobre o axioma do tempo e da sua sucessão. Então eu cito o começo desse parágrafo, que é só explicando o que ele vai fazer, citando. Eu posso apenas reportar-me ao número 3, onde, para dizê-lo em poucas palavras, coloquei o que é propriamente transcendental sobre o artigo da exposição metafísica, que acrescenta ainda que, agora é importantíssimo, o conceito de modificação e com ele o conceito de movimento. Aqui vai ser tentar explicar graficamente o conceito de modificação e aqui o conceito de movimento. Só são possíveis na representação do tempo e por meio dela, que se esta representação não fosse uma intuição interna a priori, nenhum conceito, qualquer que fosse ele, poderia tornar compreensível a possibilidade da modificação, isto é, uma ligação de predicados contrariamente contrapostos. Vamos lá, vou parar por aqui um pouquinho, daqui a pouco a gente continua. Por exemplo, o ser de uma coisa em um lugar e o não ser da mesma coisa em outro lugar. Então vamos tentar imaginar isso aqui graficamente. Digamos que a gente não tenha a intuição de tempo, e essa intuição de tempo, ela não nos sirva para criar representações e entendimento do mundo. Nós olharemos uma barra de ferro, isso aqui é uma barra de ferro, tá? Esse negócio aqui. Nós vamos ver uma barra de ferro aqui retinha, e ela vai ser um objeto. No dia seguinte, eu vou voltar no mesmo lugar, encontrarei aquilo que não sei, porque não tenho conceito de tempo. Que eu não sei que é a mesma, mas eu vou encontrar a mesma barra de ferro, porém, ela estará diferente. Sem o conceito de tempo, eu não vou conseguir chegar ao entendimento de que a mesma barra de ferro está de uma forma diferente. Só vou entender que essa é outra barra de ferro. Nossa, ontem eu vi uma barra de ferro, hoje aqui é outra barra de ferro. Vou chegar no terceiro dia, no tempo 3, e vou encontrar uma outra barra de ferro, uma terceira barra de ferro. Então, o conceito de modificar, a ideia de modificação, ela não vai ser possível. Por quê? Porque eu vou encontrar um fenômeno, vou encontrar outro fenômeno, vou encontrar um terceiro fenômeno, e não haverá nada que me mostre, que
que me faça chegar à conclusão de que este mesmo objeto, ele sofreu modificação, ele era um e agora é o mesmo, só que de uma forma diferente. Então, eu ver isso 1, 2, 3 e voltar lá todo dia até que essa barra de ferro ela se torne um círculo e se torne um portão, isso nunca, só observando empiricamente o mundo, eu vou ter a possibilidade de chegar a isso. Apenas com a intuição do tempo e perceber que agora ele está aqui, em um momento seguinte, subsequente, ele está de outra forma, nossa, é o mesmo. O tempo passou, alguma coisa aconteceu, sofreu influência de alguma ação, só que daí não posso falar isso também, porque não já vou entrar na questão de causalidade, não vou entrar. Mas que eu cheguei em outro momento e este objeto, ele está diferente. Então, como tenho intuitivamente, de forma pura, a intuição do tempo, eu consigo pensar em um momento estava assim, em outro momento estava assado. Da mesma maneira, de maneira análoga, a gente pode entender que a ideia de movimento, não é movimento que ele usa, a ideia de movimento, ela só vai acontecer se eu tiver essa mesma intuição do tempo. Por quê? Aqui é o Ricardo, aqui é outro Ricardo, e aqui vai ser outro Ricardo. Em vários momentos diferentes, que eu não vou saber nem o que é momento, mas eu falo, nossa, eu conheci 16 Ricardos hoje. O Ricardo sentado, o Ricardo em pé, o Ricardo do lado da lousa. Só que, como nós... Ricardo. Oi? Haja Ricardo. Quem aguenta? Ninguém. Minha esposa já está se matando nessa aula. Apenas por nós conseguirmos intuir previamente, ou melhor, a priori, a intuição do tempo, nós conseguimos entender que o mesmo Ricardo, em tempo 1 está aqui, em tempo 2 está aqui, em tempo 3 está aqui. E dou o exemplo do carro aqui na estrada, que em determinado tempo, denominado aqui como tempo 1, ele está na estrada no quilômetro 10. Dada outro momento, ele vai estar no quilômetro 15. E uma pessoa que observasse essas duas situações, ela nunca chegaria à ideia que é o mesmo veículo que se movimentou, dada a passagem, ou se não a passagem, pode ser a passagem do tempo? Sim. Dada a passagem do tempo, ele conseguiu se deslocar, se movimentar de um tempo a outro. E cairíamos nessa questão de que tinha um carro aqui, tem outro carro ali, com pessoas realmente parecidas, com a mesma placa até. Então, isso a gente não conseguiria intuir apenas da experiência, mas sim a experiência não. Mas sim, para conseguirmos entender isso empiricamente, nós já precisamos ter a priori a intuição do tempo. Você fez uma representação do tempo para mostrar que o tempo não é uma representação, é uma intuição a priori. Ali que representar. É uma representação. É que representação vale para tudo, lembra? Foi o que eu falei. Você matou o pássaro de ontem, você já mostrou agora. Exatamente. Mas veja só, não só isso, ele usou uma representação que é espacial. Né? Só que a gente só entende isso porque a gente tem a intuição do tempo. Porque aqui são três coisas diferentes. Aqui são três coisas diferentes, espacialmente falando. Então só o espaço não bastaria. O tempo é que vai, digamos assim, colocar as coisas em movimento e fazer com que elas se modifiquem. Então o conceito de modificação de movimento depende do tempo. Com quem que ele está dialogando aqui? Eu faço uma ideia. Você na última aula, quando eu estava falando do espaço, corretamente disse que quando Kant estava falando de extensão como uma característica do espaço, ele estava dialogando com Descartes. Sim. Aqui idem, porque o espaço cartesiano é feito de extensões e o Descartes resolve esse problema, se coloca para o Descartes a partir da noção de extensão, só que o Descartes não consegue resolver, a contento, segundo Kant, a questão de como se dá mudança em movimento. Então, o Kant lá abarcou, né, o conceito de extensão, aqui abarcou o conceito de modificação e movimento, portanto, acreditando resolver de uma maneira mais satisfatória o problema do Descartes. Vou falar isso na sessão 7, tá?
Você acertou na última aula, por isso que eu achei que talvez você pudesse... Mas aqui ele quase escreve Descartes no texto. É possível, acho que sim. Mas enfim, é muito bom isso aqui. Eu estou... Enfim, mas isso eu não vou deixar para falar no final se der tempo, porque eu estou viajando aqui pensando no tempo do Heidegger, enfim. Mas é bacana também que se a gente for paralelizar essa ideia, ou mesmo essa demonstração gráfica do tempo, e tentar paralelizar com a questão do espaço, e daí dialoga também bacana com as meditações metafísicas, quando ele vai discursar sobre a cera, que a cera ela altera o seu estado, e mesmo assim continua com o mesmo volume, com a sua mesma extensão. E também sem esse conceito de tempo e de espaço, sem a priori também a gente não conseguiria intuir isso. A gente realmente chegaria do que Descartes, ele de forma alegórica, ele vai colocar como sendo logicamente ou claramente o mesmo volume, o mesmo espaço. Ah, já sei qual trecho você está vendo esse Boa. Só para rapidamente mencionar, você falou aqui do carro, quando a gente estava falando sobre o tempo no Heidegger, na aula sobre o tempo, né, eu procurei explicar, eu dei o exemplo assim, eu vindo para a universidade de carro. Né? Então, esse vir para a universidade de carro, isso lá no Heidegger falando, era, de certo modo, eu temporalizando. De certo modo, quer dizer, o que está acontecendo aqui? É como se nós estivéssemos temporalizando o espaço, atribuindo temporalidade ao espaço. O tempo que está no sentido interno, né? Quer dizer, então, é muito interessante. Né? E o Heidegger dialoga diretamente com Kant quando ele introduz o conceito de tempo no parágrafo 5 da introdução, né? Ele dialoga com esse ponto do Kant de uma maneira muito interessante, de certo modo ensinando que o Kant quase viu corretamente o espaço, digamos assim. Né? Mas enfim, isso fica para outro momento. Eu acho legal essa questão de temporalização do espaço, é que você pergunta o espaço para a pessoa te responde tempo, né? Você mora distante da universidade? 10 minutos. Boa. 10 minutinhos daqui. A gente ilustra, né? E aí tem a questão do tempo subjetivo-subjetivo, né? Que a gente estava falando subjetivo-subjetivo, que varia a percepção de tempo, né, de indivíduo. Aí cai naquilo que seria subjetivo-subjetivo e não subjetivo-objetivo. Né? Então, por exemplo, a gente costuma brincar, né? Eu dava muito esse exemplo lá quando a gente estava falando do raio. Para o mineiro, por exemplo, logo ali é bem diferente do nosso logo ali. Né? Quer dizer, eu sou meio mineiro, então mas o logo ali não é logo ali. Né? E essa questão de eu moro a 10 minutos, mas você mora 10 minutos a pé, de carro, 10 minutos é muito subjetivo. Só para terminar a leitura desse parágrafo, então, depois do parênteses, em um mesmo e único objeto, não, daí ele segue. Somente no tempo podem ambas as determinações contraditoriamente compostas ser encontradas em uma coisa, ou seja, um após o outro. Daí a gente fala, porque são duas coisas contraditórias. O carro está no quilômetro 10, o carro está no quilômetro 15. Isso só vai ser compreensível, são duas afirmações que não são contraditórias. Que são contraditórias, exatamente. Eu ia falar a palavra contraditória, mas eu não sei qual é o momento. Mas são idênticas. Não são idênticas, são diferentes. Porém, quando a gente coloca a questão do tempo, a gente percebe que em certo momento está aqui e outro está lá, o mesmo sobre as modificações. E esse é o velho problema da discussão Parmênides e Heráclito, né? Porque como é que eu posso dizer o carro está aqui, o carro não está aqui? Né? Isso seria contraditório. O Kant está mostrando que o que quebra essa contraditoriedade é justamente o tempo. Eu acho que quando eu dava aula no ensino médio de filosofia, eu adorava bugar, o professor falou que quer bugar os alunos, né? E eu tentava provar para eles que o agora não existe, o tempo existe, mas o agora não. Por quê? Porque o agora já foi. E já foi de novo, e quando eu falei a primeira letra, quando eu falei a última letra, o tempo o agora da primeira letra já foi.
E é muito legal, e essa... Perfeito. A esse questão do paradoxo. agora, do instante, né, é difícil. Quando você falou do agora... Nem mesmo uma foto pegou agora. Sim, tinha né, dizem, né, aparece no Platão, né, que tinha um discípulo de Heráclito, o Crátilo, não sei se vocês já viram essa, né, que justamente, vamos dizer, radicalizando, né, a posição do Heráclito, no sentido de que está tudo em movimento constante, né, em temporalidade constante, né, contra o Parmênides. A rigor, quando a gente fala, a coisa já passou, exatamente o que você disse agora. Então, no limite, diria o Crátilo, nós só podemos apontar com o dedo. Né? No momento em que eu aponto, mas no momento seguinte já era. Então, se eu falo, já era. É exatamente isso. E eu acho, né, eu gosto muito de fotos e filmes, sou produtor de audiovisual. E quando você fala de foto, por exemplo, você não tira foto de um instante, você seleciona um período de tempo para você tirar foto. E você vai lá, vai ser uma abertura de 1 sobre 100 segundos, de 1 sobre 200, sobre 200. Então você nunca vai tirar foto de um instante, você vai selecionar quantos instantes, quantos milésimos, mas nunca vai ser... Mas isso se você bate várias para depois escolher uma. Não, bate uma. Quando você vai tirar uma foto, por exemplo, de uma câmera foto profissional, dependendo da iluminação, você escolhe o tempo de abertura. Porque dependendo do tempo de abertura é que vai ficar mais clara ou mais escura a foto. Diafragma não, obturador. O diafragma é o quanto que a lente ela vai ficar mais aberta e vai dar o desfoque. Sim, mas uma vez dada a foto, ela de certa maneira congelou o tempo. Congelou esse tempo. Não congelou esse tempo. Não é um ponto, né? Nem que seja bem curto, mas é um espaço. Por exemplo, se a gente está aqui nessa aula às 10 da noite sem o sol, e eu bater uma foto de 1 sobre 100, essa foto vai ficar preta, vai ficar escura. Porque o tempo que abriu e fechou o obturador, a parte que vai expor, o obturador onde recebe a luz, ele vai ficar aberto tão pouco tempo que a luz não vai ser o suficiente para queimar o filme. Então, eu teria que abrir um meio, por exemplo. Ele vai ficar meio segundo aberto. Então, essa imagem, que vai ser uma imagem, ela vai ter capturado meio segundo. E por mais que você aumente a velocidade dela para ser muito rápido, ainda a gente está falando de um comprimento, de um tempo, uma sequência de tempo. Quando você vai tirar uma foto de uma corrida, por exemplo, você vai colocar muito pouca. Porque senão você vai tirar aquela foto com sombra. Por quê? Porque são vários instantes. São vários tempos que foram capturados, nunca é apenas um tempo. Você me colocou uma questão tanto, porque eu sempre gostei de dar a foto como um exemplo, né, de uma captura de instante. Nem a foto captura. Então. Nem a foto. Tanto que quando você vai comprar uma câmera, você vai ver, por exemplo, o ISO, que é o quão sensível é o filme da máquina, porque se ela for muito sensível, pouquíssimo tempo vai conseguir captar luz. E vai evitar, por exemplo, que eu trema, porque se ele vai tirar uma foto no escuro minha, com muito tempo de exposição, por mais que ele fique parado, aí eu vou mexer. É interessantíssimo esses detalhes da fotografia. Dá o que pensar. E só mais no sentido inverso, lembra que eu falei do desenho animado, quando eu falei do esquematismo? Eu não tive tempo de conferir interpretações, né, mas eu tenho a impressão também de que o Kant não desenvolve aqui mais a fundo a exposição transcendental do tempo, porque, de certo modo, isso vai aparecer lá no esquematismo, né, quando a imaginação vai fazer aquilo que eu chamei de desenho animado. Vai justamente fazer isso, né, aplicando conceitos. Você ia falar isso? Você vê como a gente está ligado aqui? Porque eu falei de foto, mas eu gosto mais de filme do que foto. E daí, o FPS são frames por segundo. Quantas telas vai ter uma animação, ou mesmo filme. Quando você está filmando, é uma das opções que você coloca na câmera, quantas fotos eu vou tirar por segundo. E a nossa mente vai pegar esse monte de imagem e vai transformar a nossa intuição
a priori vai transformar isso em uma situação real, porém a gente só está sendo enviado fotos, frames, mas é fotos por segundo, imagens por segundo. Que a gente, normalmente, a nossa visão fica confortável a partir de 24 frames por segundo. A maioria dos nossos filmes é mais ou menos isso. Porém, a gente assiste lá o Super Câmera Lenta, que vai ver aquela bexiga estourando, a pessoa levando uma bolada na cara, a gente vai pegar 5.000 frames por segundo. E você vê 24 para 5.000, mas tem 5.000 coisas acontecendo na que tem. Quando você vê o Super Câmera Lenta, você vê que tem. Que é cada coisa e dá para aumentar de infinito. Daí a gente não vai chegar no final desse seminário, não. Daí a gente vai parar lá no que a flecha nunca chega no alvo, né? Vocês conhecem a flecha nunca chega no alvo? Não. É impossível que eu, atirando uma flecha no alvo, essa flecha chegue no alvo. Vocês concordam com isso? Nossa. Eu estou no ensino médio de novo, que saudade. Não é o paradoxo de dizer não? Exatamente, o paradoxo de dizer não. Eu tenho aqui um alvo e aqui eu tenho o arco para frente. Eu tenho aqui o cara que vai atirar um arco na flecha. O arco na flecha não. A flecha no alvo. Então, eu posso dizer, matematicamente falando, que a distância entre o alvo e a flecha pode ser representada por 1. Vocês concordam? Distância 1. Porém, para que a flecha chegue no alvo, lá no final desse filme, antes, necessariamente, ele precisa chegar no meio do caminho. Alguém tem alguma coisa contra isso? Esse meio do caminho, matematicamente falando, a gente pode chamar de 1 sobre 2. Meio do caminho, é a distância, concordam? Para ele chegar dessa distância aqui, desse meio do caminho, até o alvo, obrigatoriamente ele tem que chegar no meio do caminho, concordam? Como que a gente vai numerar isso aqui matematicamente falando? Vocês são de humanas, mas 1 sobre 4. E assim sucessivamente, 1 sobre 8. 1 sobre 16. Até que número pode chegar aqui embaixo? Ad infinito. 1 sobre infinito. Então, antes dele alcançar o alvo, ele tem que atingir infinitos espaços. Tem como atingir infinitos espaços? Não, porque ele vai ficar infinitamente viajando. Então, ele nunca vai chegar no alvo. Você vê como o problema já estava... Tem um documentário na Netflix sobre o infinito. Fala muitas coisas nesse sentido, não sei se você já viu. Eu não lembro o nome do documentário, mas é... É com o Morgan Freeman? Não. É bem interessante. Mas pensar em foto e filme para aqui é perfeito. Vamos partir para a sessão 6, gente, senão a gente vai ficar aqui ad infinito. Vamos lá. Agora ele vai partir para as conclusões. Ele já apresentou os axiomas, os conceitos, o que leva ele a ter a certeza que ele tem. Então agora ele vai apresentar de uma forma mais didática, por assim dizer, as conclusões possíveis de chegar a partir desses conceitos. E o primeiro, que ele coloca como A, é: o tempo não existe... Não, desculpa, o tempo não é algo que subsista por si mesmo, ou que se ligue às coisas com determinação objetiva. Mais para frente ele vai usar, não é coisa em si, e não é inerente aos objetos. Portanto, como se fizesse abstração de tudo, caso se fizesse abstração de todas as condições subjetivas da intuição das mesmas, pois, no primeiro caso, ele seria algo real mesmo sem objeto real. Então, vamos lá. Aqui ele está falando que a gente pode concluir que o tempo não existe absolutamente, não existe de forma material no mundo, é apenas uma intuição que nós usamos para entender os fenômenos. E como que ele justifica isso? Dizendo que se ele existisse de maneira real no mundo, quando analisássemos um fenômeno e tirássemos desse fenômeno, tirássemos dele, excluíssemos da nossa representação
todas as características que nos vêm a partir dos sentidos, todas as coisas que nós temos a aprender dele, o tempo continuaria ali. Então ele ia estar ali se ele fosse algo. Porém, quando nós tiramos todas as sensações ou coisas que os nossos sentidos captam dessa coisa, quando nós tiramos todos, não resta nada. Então o tempo ele não pode ser algo real, ele só está na nossa classificação, na nossa forma de interpretação do mundo. Depois ele vai falar que o tempo é real, mas de uma outra forma a gente vai chegar lá. Aqui, só uma coisa, né? Eu estou aqui pensando. Quer dizer, ele está antes da experiência, né? Aqui, bom, tem muita gente que estuda isso, né? Eu não vou saber dizer, mas pretendo me aventurar. Aliás, se der certo, eu estou me propondo a pegar problemas metafísicos no próximo quadro. Eu quero incluir Tomás de Aquino no curso, porque há quem veja uma influência da filosofia medieval, né, em particular da escolástica no Kant. Enfim, pelo pouco que eu sei, quer dizer, você tem o plano das essências, que não é real, embora exista. Porque só se torna real quando você tem, né, o objeto no mundo. Então é como se o tempo, né, ele não fosse propriamente real, né? Ele é um pressuposto do real, mas ele só se realiza uma vez que os objetos estão nele, né? Só que o Kant, porque evidentemente, né, quer dizer, esse plano das essências não está ligado a Deus, né? Quer dizer, não tem todo um plano, porque, né, isso eu vi na Edith Stein, que se inspira no Tomás de Aquino, né? Você tem como que níveis, né, de essência que chegam até o Ser Supremo, né, como a essência fundamental, que é ao mesmo tempo potenciato, é o único que é ao mesmo tempo potenciato. Tudo isso daqui é um domínio de possibilidades que não tem realidade, né, mas que só se efetiva quando se dá no finito, né? Aí essa é a contraposição entre o domínio das essências, que seria infinito, como o tempo e o espaço são infinitos, né? E que só se concretiza finitamente quando você tem objetos reais. Daqui a pouco seu microfone não vai puxar de novo. Então, dado que se a gente tirar todas as percepções sensíveis do objeto, o tempo não permanece, ele não existe por si. E a segunda conclusão que ele chega nesse mesmo parágrafo é que ele não é inerente às coisas. Ele não se liga às coisas como determinação do objeto. E ele vai justificar isso dizendo que não poderia, como determinação ou ordenação inerente às coisas, preceder aos objetos como sua condição, nem ser intuído ou conhecido a priori por meio de proposições sintéticas. Isto é, se ele estivesse no objeto, nas representações, na empiria, a gente nunca teria conhecido ele, não serviria como uma régua que dá sentido ao mundo antes do objeto mesmo surgir. Então não seria imaginado que o tempo existiria antes da gente observar alguma coisa. A gente, se fosse o tempo inerente, voltaria, daí sim que não estaria certo. E só poderia ser apreendido, intuído, a partir da experiência. Mas como já vimos, ele não conseguimos intuir ele da experiência, que ao contrário, nem mesmo entenderíamos o mundo, principalmente a questão de movimento e modificação, sem ele. Portanto, corroborando o que você está dizendo, né, que você explicou muito bem, a gente poderia dizer o seguinte, né? Cronologicamente, a experiência é anterior. Logicamente, ontologicamente, o tempo é anterior. Perfeito. Vamos para a conclusão B, que o tempo é a forma do sentido interno. Cito, o tempo não é senão a forma do sentido interno, isto é, do intuir a nós mesmos e o nosso estado interno, pois o tempo não pode ser uma determinação dos fenômenos internos. Ele não pertence... Oi? Externos. Ele não pertence a uma figura, a uma situação, etc. Ele determina, pelo contrário, a relação das representações em nosso estado interno. Então, volta mais uma vez a justificar que ele não está aqui, ele está aqui. Ele está literalmente aqui.
Aqui a gente só consegue aprender. E para a gente entender isso, a gente relaciona com uma questão, com uma forma que nós aprendemos o mundo e damos sentido a ele. Ele não consegue estar fora, só dentro. Sigo. E justamente porque essa intuição interna não fornece nenhuma figura como, agora sim, essa parte é bacana. O tempo, ele não nos fornece externamente, empiricamente, nenhuma figura, nenhuma forma, nenhuma representação gráfica, visual, que a gente possa falar, o tempo é assim, vamos desenhar o tempo. A gente não tem isso. Porém... Nem nos objetos, né? Porque nos objetos você pode falar da extensão. Da extensão, das características, da cor. Agora o tempo não, a não ser que você tenha sinestesia. Sacaram isso? Não? Sacou? Sinestesia é aquele problema, quando você usa LSD, que você começa a sentir gosto de cor. Se você tiver sinestesia, você pode sentir o gosto do tempo. Você pode ter a cor do tempo. Fora Mas esse... aí, para entender os pressupostos dessa experiência, tem que fazer a experiência. Nunca fiz, ouvi falar disso. Olha, o mais quietinho. Nunca o que a gente menos esperava. Você vê? Ai, gente. Voltando. Por isso que eu tiro nota baixa em seminário, vocês verem. Eu até sei o conteúdo, mas eu não me controlo. Então, voltando. Você ganhou ponto. A gente não consegue ter uma ideia, a gente não consegue ter dar uma forma, falar que é assim, que tem tal cor, que tem tal tamanho. Já que nós não temos, nós ficamos presos às analogias, às representações gráficas aleatórias. Totalmente, cada um vai representar da forma que ele fizer ideal. Por quê? Porque ele não está no mundo, está em nós. E, incrivelmente, a gente consegue, quando eu faço essa linha do tempo, ela consegue ser cognoscível para todos nós. Porque, apesar de não existir essa representação, essa forma, ela já está, a priori, no nosso entendimento. Nós conseguimos nos entender sobre isso, né? Interessante que eu estou me relembrando como os gregos representavam o tempo, porque eles fizeram essa divisão do Cronos e do Kairos. Por exemplo, o Cronos como o cronológico mesmo, a linearidade, e o Kairos no sentido desses instantes que você está ali e depois você perde. Como que eles aplicaram, né, esse tipo de representação até dentro da própria mitologia, o modo como eles viram o mundo. E eu ainda já vou com o Cronos comendo os filhos, que a gente é engolido porque a gente não dá conta desse tempo linear, porque ele se vai e vai engolindo todos nós. E aí eu não sei, né, é um assunto que eu não conheço bem, mas eu andei lendo algumas coisas. Há uma grande discussão sobre como interpretar o tempo bíblico, né, se cronológico ou cairologicamente. Sim. Né, porque, por exemplo, quando se fala em fim do mundo, né, quando Jesus anuncia que Deus está chegando, isso tem um sentido cronológico ou cairológico. Sim. Né? Porque aí muda completamente o sentido. A tendência, se a gente faz uma leitura literal, né, do texto, é pensar cronologicamente, até porque nós, modernos, né, para nós, né, a primeira maneira de representar é essa. Mas cairologicamente as coisas mudam de figura, né, na verdade da figura, enfim, mudam, né? E aí talvez faça mais sentido. Sim. Né? Inclusive o próprio livro de Jeremias da Bíblia, que realmente foca uma passagem lá justamente em Kairos. Uhum. É o tempo de você semear, cultivar, e depois ele fala do tempo de você colher, o tempo de guerrear, né? Ele faz uma passagem só. Interessante. Bacana que eu trouxe mitologia no começo da aula sobre a não linearidade do tempo. E agora a gente chegou numa mitologia mais popular, então eu me sinto mais confortável por ter trazido isso aqui e tentar entender como que os iorubás eles pensavam ao pensar o tempo dessa forma aqui. Não sei, vamos ver se eu vou passar no mestrado para saber. Daí eu vou pesquisar sobre isso. Mas veja, mesmo no Kant, essa linha não é o tempo. É uma representação que nós fazemos para
enfim, na medida do possível, representar o tempo, né? Mas o tempo é diferente disso. É claro que o Kant não deve estar pensando, né? Eu acho, não sei, posso estar enganado, pode ser que alguém já tenha escrito sobre isso, porque já se escreveu tudo sobre Kant, né? Tem milhões de livros, mas acho que ele não está pensando na hipótese cairológica, mas bom, conhecia a Bíblia que nem a palma da mão, né? Mas crescer, mais uma vez eu retomo, a gente está representando, só que ele não existe uma representação permanente, é uma representação totalmente interna, criada por nós, e assim por diante. E ele falou que já escreveram tudo sobre Kant, mas também pensavam isso sobre Heidegger, daí o cara pegou as agendas dele lá e acabou e desistiu da vida. Não, mas aí da vida acadêmica dele. Textos do próprio, né? Ai, gente. Vocês estão sabendo essa fofoca filosófica aí, né? Os cadernos negros? Isso. Sim. É que apareceram textos que não se conheciam do próprio autor. Né? E daí teve um especialista, um dos maiores especialistas, que literalmente falou, não estudo mais Heidegger, não me chamem mais para falar de Heidegger. Vários especialistas fizeram isso. Abandonou, falou, não quero mais. É feia coisa. Mas, enfim. Eu vou aumentar fofoca filosófica. Vamos lá. Terceira conclusão. O tempo é a condição formal a priori de todos os fenômenos em geral. É meio repetitivo, mas existem alguns nuances que são importantes. Então eu leio. O tempo é a condição formal a priori de todos os fenômenos em geral. O espaço, como forma pura de todas as intuições externas, está limitado apenas, como condição a priori, aos fenômenos externos. Como todas as representações, por outro lado, quer elas tenham coisas externas como objetos ou não, pertencem elas mesmas ao estado interno, como determinações da mente. E este estado interno, por seu turno, pertence às condições formais da intuição interna, portanto, ao tempo. Então, o tempo é uma condição a priori de todos os fenômenos em geral, de fato. A condição imediata dos fenômenos internos. Nossa alma, no caso, nossa mente, ele já explicou lá a palavra. Mas aqui não é Gemüt. Não é da mente, não? Acho eu, né? Vou traduzir errado. O que é muito sintomático que seja alma. Né? Não deixemos que isso passe despercebido. Ainda que o Kant também empregue alma no sentido que não é, né, propriamente... Mas segue aí que eu acho aqui. Então é isso. Todos os fenômenos, quando a gente vai entender eles de forma externa, de formas postas no mundo, nós vamos seguir então essa intuição a priori do espaço. Quando pensamos ele internamente, nossa mente, eles vão sempre estar subjugados a essa outra intuição a priori, o tempo. Então aqui ele para de fazer esse paralelo entre espaço e tempo de forma implícita e começa a fazer de forma explícita, paralelizando mesmo, que o tempo, ele está, as representações estão subordinadas ao tempo, enquanto representações internas de nossa mente, a alma, não sei como ele fala em alemão, enquanto são externas. palavras diferentes. São? No mesmo, quer dizer, na mesma frase, Isso, ele fala, né, ele está em cima dizendo, mente, aqui, ó. ele fala estado interno, com determinações da mente, aí é Gemüt. E aí em seguida, condição imediata dos fenômenos internos, usa Seele, nossa alma. Então, ele usa as duas palavras diferentes aqui, né? Poderíamos ficar um tempão aqui discutindo, né, exatamente por que ele faz isso. Mas não deixa de ser interessante, né, para quem, como eu, quer encontrar uma ontologia, como Heidegger quer encontrar uma ontologia no Kant. Né? Mas enfim. E a diferença entre tempo e espaço aqui também é muito importante. Né? É essa subordinação das representações enquanto externas e internas. Uhum. Dúvida sobre isso? Após essas três conclusões, ele ainda apresenta mais 2 parágrafos. E daí, nesse quarto parágrafo, ele vai começar tentando explicitar a inexistência do tempo fora
dessas condições internas, dessa nossa mente. Então, posso fazer só um comentário? Claro. Que eu acho interessante, enfim. Não sei se é propriamente didático, mas filosoficamente eu acho muito interessante, né? Usar esse espaço aqui que você está. Ele foi separado justamente para arriscar. Veja, né? Então, nós temos os sentidos externos, né? Quer dizer, vamos pensar aqui o sujeito, né? A representação gráfica, evidentemente, né? É ruim, mas vamos pensar a mente, né? E tem um corpinho aqui que também é fenômeno, né? Então, tem um sentido interno. E tem os sentidos, né, externos, o olho, né? O ouvido, o tato, enfim. Né? Ora, o que ele está dizendo? Né? Aqui, todos esses que são externos, a intuição é, né, que abarca todos eles, o espaço. Né? Isso aqui, o corpo está intuído no espaço. Mas isso aqui não. O tempo vale para tudo isso. Então, há como que uma anterioridade, aspas, né, minha conta, ontológica do tempo em relação ao espaço. Exatamente o que o Heidegger vai fazer em seu tempo. Né? O tempo, ele é ontologicamente mais originário, mais fundamental, temporalidade, do que o espaço e espacialidade. E há um diálogo com o Kant ali, e quando ele vai interpretar a crítica da Zancudo no livro que a gente leu do Kant para a metafísica, né, o tempo é fundamental. E a imaginação, por quê? Porque a imaginação é que lá na frente, no esquematismo, vai, vamos dizer, operacionalizar isso daqui. Né? O Kant aqui está dizendo quais são as formas necessárias para isso, mas como que isso, de fato, se operacionaliza, por assim dizer. Através da imaginação no esquematismo. Né? Então, por Heidegger, o tempo operando na imaginação, né? E a imaginação, então, como faculdade que seria, né, fundamental, né? Seria anterior ao entendimento e sensibilidade, né? Seria o verdadeiro fundamento do sistema. Né? Claro, a leitura que os kantianos todos atacam, né? Divergem, etc., mas esse é um ponto em que, né, o Kant está, de certa maneira, dando uma prioridade que a gente poderia chamar de ontológica para o tempo. Só que logo em seguida, nesse parágrafo que eu vou mostrar agora, ele vai justamente, de certa maneira, olha, não estou falando do tempo real, hein? Para não ser interpretado como ontologia no sentido forte, como metafísica no sentido forte. Mas... Enfim. E vai falar do ZT de novo. O senhor já falou do ZT, lembra? Lembra que ele falou do ZT? Na última aula, inclusive, ele falou do ZT, não falou? Falei. A gente vai falar mais uma vez do ZT, porque cai demais uma vez. Imagina outros seres que pudessem pensar em intuir, que não o ser humano, né? Quem seria? Pode ser Deus, inclusive, podem ser os anjos. Pode ser o cachorro. Você falou de animais com golfinho. Aí vai nas duas direções. Só que aí os animais teriam intuição, né? Talvez diferente da nossa. Eu dei o exemplo da mosca, né? Mas, pelo menos, não como o nosso, né? Não tem pensamento. O que é discutido. Mas por Kant, eu acho que não. Voltando então para o esquema gráfico usado pelo professor nas últimas aulas, para a gente ter essa referência, nesse próximo parágrafo, nesses dois próximos parágrafos, ele vai começar a já não falar que isso é uma coisa ontológica que existe por si mesmo. Ele vai falar o quê? Que toda essa questão do tempo, ela só faz sentido quando estamos analisando os objetos como representação. Ele já falou inúmeras vezes, mas agora ele reafirma para não deixar outras interpretações, que esta é uma forma interna de nós darmos sentidos ao mundo. E logo, essa intuição, ela é interna e nossa, que só faz sentido enquanto nós tentamos dar sentido ao mundo a partir da nossa racionalidade. Se pensarmos, se imaginarmos, se considerarmos as coisas como coisas em si, como aquela cadeira como coisa em si, que é muito além do que
toda a minha percepção consegue captar dela, que ela existe toda essa coisa para além da minha percepção, não faria sentido, não existiria, não faz sentido nenhum o tempo estar ali, porque ela é como um todo em si. E o tempo ele só nos serve como régua, eu gosto muito desse termo, como essa régua que nós usamos para dar sentido ao mundo. Tudo bem até aí? Então eu vou dizer aqui, vamos ler esse parágrafo aqui, depois do parágrafo C, ele vai dizer: se fazemos abstrações do nosso modo de intuir, a nós mesmos internamente, e por meio dessa intuição abarcar todas as intuições externas da faculdade de representação, se, portanto, tomamos os objetos tal como poderiam ser em si mesmos, então o tempo não é nada. Porque como objeto, ele não precisa do tempo. O tempo não precisa existir para o objeto existir, assim como o tempo existe em nós, na nossa intuição, sem a necessidade do objeto. Então, a coisa em si, ela independe do tempo, e o tempo torna-se um conceito inútil para a coisa em si, para o mundo em si. Aquela árvore, se ninguém vê a árvore caiu. Se ninguém está ali entendendo o mundo de forma temporal, o tempo existe? Não, porque é uma questão interna nossa. O tempo existe enquanto nós pensamos e entendemos o mundo a partir do pressuposto da régua do tempo. Então, ele é literalmente uma coisa que está em nós, ele é real enquanto intuição da nossa mente para entender o mundo. Vou te fazer uma pergunta. Você vai continuar, né, no parágrafo, você vai continuar. Se o Kant já nos disse, né, se a gente já viu, enfim, não propriamente ele que diz, mas a gente sabe que ele diz que não podemos afirmar nada sobre as coisas em si, como é que ele pode afirmar que a coisa em si não teria tempo? Não seria dada no tempo? Ele não está incorrendo aí numa contradição? Ele não está incorrendo aí num tipo de afirmação que não passaria no teste das antinomias que ele vai colocar depois? Uma pergunta que me ocorreu aqui durante a leitura, né, que eu estou... percebe o que eu estou dizendo? Porque ele está fazendo afirmações aqui muito fortes, né? Como ele fez sobre o espaço, ele está dizendo que o tempo nada é, o tempo não é nada. Essa afirmação não é muito forte? Não. Não? Sabe por que não? Porque tudo a respeito da coisa em si, enquanto lidamos da coisa em si como objeto, como um ser não senciente, a decomposição, a mudança da cadeira, para ela não faz diferença nenhuma. Ela é. Ela não pensa sobre ser, ela é e continua sendo, amanhã ela vai ser. Então o conceito de mudança, a passagem do tempo, para ela, como não ser senciente, não faz diferença. Sim, para ela tal como nós conhecemos e chamamos de cadeira. Isso. Mas supondo que existisse aí uma cadeira em si, como é que eu sei que ela não está no tempo? Porque a gente não sabe os princípios de razão suficiente dela, a gente não sabe a necessidade. Então, possivelmente, ela sendo um ser senciente diferente da gente, ela teria outras regras para medir o mundo, inclusive um outro sentido de tempo, um outro conceito. Possivelmente. Possivelmente. O Kant está fazendo afirmações um pouco fortes aqui, isso que eu quero dizer. Você está certo, o Kant está errado. Ai, gente, que foi? Vamos lá. Seguindo a citação. Ela só tem validade objetiva com relação aos fenômenos, porque esses já são coisas que nós assumimos como objetos de nossos sentidos. Então, assim, o objeto, a gente não aprende o objeto. A cadeira, a gente não vê a cadeira, a cadeira em si. A gente só vê ela como uma representação nossa. Então, conforme Kant aqui, essas afirmações extremamente fortes, o tempo só faz sentido para a nossa representação de cadeira. E para a cadeira, a coisa em si, tanto faz. Nosso sentido. Mas ela já não tem validade objetiva quando se faz a abstração da sensibilidade de nossa intuição. Portanto, do modo de representar que nos é próprio e se fala das coisas em geral. Então, a gente, ela é importante, ela serve
a gente fala das cadeiras, as cadeiras mudam, as cadeiras não tinham a mesa junto, não tinham a mesa agregada, e com o tempo isso agora tem mesa agregada e assim vai. Mas são só representações em geral. O tempo é tão somente, portanto, uma condição subjetiva à nossa intuição. Tem um humano aí entre parênteses. Eu falei para você, tá? Não, tudo bem. A nossa O humana. Cassirra gostaria disso. Quem? O Cassirra. Por quê? Porque o Cassirra faz um esforço danado para não identificar a subjetividade transcendental com o ser humano de carne e osso, ou com o ser humano em geral, né? Só que aqui, e não é a primeira vez, né, o que a gente está falando lá na discussão do espaço também, ele coloca humano, e diferencia de outros possíveis seres pensantes. Mas Então, sério. daí é a parte do ET. Então, quando ele fala isso, ele vai trazer isso. Que talvez, possivelmente, imaginariamente, algum outro indivíduo senciente que observasse o mundo poderia observar as mudanças e entender o conceito de mudança, de movimento, a partir de outras réguas. E para ele também o tempo já também não seria mais necessário. Ele conseguiria entender, observar e compreender o mundo de outras formas. Porém, a nós, humanos, o que nós temos à nossa disposição, o tempo ele é necessário, ele é existente em nós, para a nossa compreensão dos fenômenos. Você está sendo muito esperto, porque você pulou humanas, né? E você está fazendo uma interpretação, digamos assim, favorável ao Kant dessa passagem. Porque veja, essa afirmações como essas, né? Porque aqui na continuação da frase, né, que eu acho que você não vai citar, ele fala, de novo, o tempo é tão somente condição subjetiva, né, isso você citou, e termina dizendo, em si mesmo, fora do sujeito, nada é. Como é que o Kant pode fazer uma afirmação sobre o tempo em si mesmo? Percebe o problema que eu estou colocando? Afirmações como essa é que vão levar os críticos de Kant a acusá-lo de idealista igualzinho Berkeley. Por isso ele vai escrever na segunda edição a refutação do idealismo, mas ele não vai tirar todas as passagens que autorizavam essa interpretação. Essa daqui para mim é muito clara. Né? Porque se ele não pode falar nada sobre o mundo em si, não pode falar nada sobre as coisas em si mesmo, como é que ele pode dizer que o tempo em si mesmo nada é? Percebe? Sim. É uma afirmação muito idealista, muito forte. Agora me veio uma série. E você usou palavras que não é. Você falou, o tempo é necessário para nós, etc, etc. Você está certo. Você está fazendo uma interpretação mais conservadora do que é que o Kant está oferecendo aqui. Eu achei confuso ler o 107 mesmo. Não vi contradição quando eu li tanto. Mas os mais confusos eu achei o 107. Talvez porque também eu tenha lido do 1 ao 7 direto, eu já estava cansado de ler já. Mas eu achei confuso o 107. Sim. Porque dá há um certo desequilíbrio, né, entre o que ele afirma num e no outro parágrafo. Causa um certo estranhamento. É como se fosse bem forte. Essa afirmação dessa. Tem que ter com cuidado, né, até então. Agora, veja, né, pensando no Nietzsche, o que o Kant está dizendo aqui, né, e como o Ricardo bem ilustrou, né, então nós atribuímos, né, tempo e espaço, necessidade, universalidade aos fenômenos, né. Ele diz em certos momentos, né, nós só podemos pensar, compreender e tal, aquilo que o entendimento coloca nos objetos. Né. Bom, o Heidegger ele está tentando puxar para trás isso daí, naquele sentido que eu mostrei, para ver uma ontologia nesse tempo que está antes de tudo. Ou seja, interpretar no sentido realista mais forte. Né? O Nietzsche, talvez, fazendo uma leitura kantiana e heideggeriana do processo todo, né? Mais heideggeriana, na verdade, quer dizer, o Nietzsche, desse ponto de vista, isso explicaria a interpretação do Heidegger, e a minha interpretação do Nietzsche, ele radicalizando essa noção de que nós colocamos as coisas, né? O Nietzsche tem muitas afirmações assim, né? É aquilo que nós colocamos nas coisas, nós atribuímos valor às coisas, nós somos seres valorantes, etc, etc, só que não tem um sujeito universal. Então é como se ele trouxesse isso
que o Kant está descrevendo aqui, do sujeito em geral, para os indivíduos em geral, para os povos, para as culturas, etc., portanto, pluralizando essa subjetividade, né, mas mantendo essa ideia de que nós colocamos nas coisas, né, portanto, não estamos, de fato, interpretando o mundo tal como ele é em si mesmo. Claro, Nietzsche não usa a expressão em si mesmo porque ele critica a noção de coisa em si, mas aí eu, né, na minha interpretação, eu acho que ele, no fundo, opera com algo assim, se não tem uma verdade absoluta, né? Mas, enfim, isso daria margem para outras discussões. Eu só tenho uma pergunta. Claro. Mas então seria como se o Kant e o Heidegger estabelecem um conceito completamente diferente. Sim e não. Por que eu digo isso? Depende de como a gente interpreta, né? Claro, interpretando como Cassirer interpreta, são completamente diferentes. Interpretando como Heidegger interpreta, não são tão diferentes. Foi o que eu tentei sugerir ali. Porque a temporalidade, ela acaba sendo constitutiva, o que é mais constitutivo do nosso mundo. E o Heidegger está falando em ser e tempo do ser no mundo. Ele não está falando ainda do ser enquanto tal, ele só falaria do ser enquanto tal na terceira sessão, na terceira parte que ele não escreveu. Tudo bem que depois ele vai falar do ser enquanto tal na Heidegger tardio, né? Mas em ser e tempo ele está falando do ser no mundo, que é uma estrutura a priori do ser aí, ou seja, do ser humano, né? Então, se a gente interpreta sujeito barra mundo sensível, né, como ser no mundo, o tempo adquire uma primazia aqui que é semelhante à primazia que tem no Heidegger. Agora, é claro que o Cassirer faz a leitura contrária, né, tirando toda e qualquer ontologia do Kant, por isso que ele evita identificar tanto de um lado com o ser humano quanto com qualquer afirmação que envolva, né, ir para fora da razão, digamos assim, né, vai afirmar diferente. Por isso que os dois não conseguem conversar, né? Porque a gente leu a disputa de Davos, parece uma conversa de surdo e mudo, cada um fala uma coisa e um não dialoga com o outro, porque eles leem o Kant em chaves opostas. E a leitura do Cassirer, evidentemente, é muito mais próxima do que a gente poderia chamar de uma leitura, entre aspas, canônica do Kant, que os kantianos, em geral, que o Geyer adota, né? Enfim, porque, em geral, claro, os kantianos querem recusar a leitura do Heidegger, porque senão, né, o Kant seria um proto-Heidegger, seria uma preparação de caminho para o Heidegger, né, que é como o Heidegger o vê, naturalmente. Apesar de um pouco contraditórias, fazendo uma leitura canônica de Kant, a gente pode defender ele dizendo que ele ainda está seguindo o que ele se propõe nessa obra. É o que? Estou falando do tempo enquanto dentro dos limites da razão. Perfeito. Quando eu faço afirmações negativas, ela ainda é uma afirmação negativa. Vocês conseguem perceber o peso de uma afirmação negativa e não uma positiva. Ele está falando o quê? Dado a minha experiência com as coisas e a minha experiência com a minha intuição de tempo, apesar de parecer, vocês conseguem que Sim. difícil. A minha experiência com a intuição de tempo, eu posso afirmar que o tempo existe além das coisas e não seria necessário. Agora eu lembrei, para essa parte que eu separei esses dois. Essa é, vamos dizer, você está propondo uma maneira honesta de ler o Kant, sem dúvida, a crítica da razão pura, e o Heidegger não faz isso, né? Ele mesmo depois admite que ele forçou a barra. Mas ele era um filósofo lendo outro filósofo com as suas intenções, né? A gente está aqui realmente tentando entender o Kant por ele mesmo, mas não custa de vez em quando observar umas... Quando eu fui chato assim falando do Descartes, ele perdeu a linha aqui, vocês lembram? Tá bom, tá todo mundo testemunha aqui. Tá gravado. Só para lembrar, eu coloquei essas duas imagens aqui como uma coisa que eu acho, quando eu comecei a ver a coisa em si, o fenômeno, há muitos e muitos anos atrás, eu lembrei que o fenômeno para a gente, ele já se alterou, do mundo, ele já se alterou muito. E isso meio que dá uma defesa que realmente, provavelmente, existe uma grande coisa em si para além do fenômeno. E exemplo que eu gosto de lembrar disso, eu sou um ótimo desenhista, não tão bom quanto o Fernando Matos, que precisa desenhar aquele rosto, aquela lógica perfeita, mas aqui, isso aqui, vocês entenderam o que é isso aqui? É um prisma lá, tá vendo? Ironia, todo filósofo tem que ser irônico, né? Um prisma. Por quê? Porque até então, a luz branca, por exemplo, como fenômeno a nós, antes de um prisma, antes de ferramentas, de instrumentos, ela era a luz branca em si. Quando a gente pega uma visão
kantiana, não, ela é uma representação. E daí nós pegamos um prisma, por exemplo, e nós ampliamos a nossa compreensão desta representação, não chegando à coisa em si, mas chegando a uma representação mais apurada deste fenômeno que se apresenta a nós. E, vamos lá, já que vocês sabem qual era o prisma, o que é esse monte de reticência, de interrogação aqui? As coisas que não são visíveis. As coisas em si. Não, infravermelho mesmo. Que esse infravermelho, porque assim, quando a gente chegou aqui, ainda apenas com os nossos sentidos e as nossas sensações, nós conseguimos reconhecer essa decantação de cores. Porém, a pessoa que estava fazendo isso foi e deixou aquele copo aqui com água ao lado, fora das cores, e depois de um certo tempo essa água estava quente. Então, para além da sua sensibilidade, ele conseguiu chegar, opa, tem mais alguma coisa, que na hora também não sabia, continuou com uma coisa em si inexplicável, e foi se ampliando até chegar no infravermelho. E hoje em dia eu não sei, que eu sou da filosofia, mas tem a questão do fóton, ele ser uma partícula em movimento, então ele ser matéria, não ser apenas energia. E daí tem outro exemplo também, que são as ondas sonoras, que daí a gente consegue hoje captar, saber que existem animais que têm um acesso às ondas sonoras muito mais apurado do que nós, e mecanicamente nós ampliamos nosso conhecimento dos fenômenos, tornando eles mais amplos. Porém, isso nos dá ferramenta, energia para achar que nós já descobrimos isso, mas tem muito mais coisa que está ali que a gente nunca, literalmente nunca vai chegar. E saber, e imaginar que um ET que tenha 22 sentidos, ele vai chegar aqui e falar, nossa gente, vocês não descobriram nada sobre o mundo de vocês ainda? Vocês estão usando giz? Perfeito. Ele falou para além da sensibilidade, para além da visão, né? Porque descobriu que a água estava quente com a sensibilidade. Sim. É isso que eu ia dizer. Na verdade, o que a gente poderia dizer, né, em relação ao Kant, que de lá para cá, mas eu acho que é isso que você quis dizer. Não é que a gente chegou à coisa em si. O campo fenomênico se ampliou porque a nossa capacidade de percebê-lo sensivelmente se ampliou. Por exemplo, com os telescópios de hoje em dia, a gente alcança, né, planetas, enfim, fenômenos no espaço, que na época eram, né, absolutamente impensáveis, né? Então ampliou-se a nossa sensibilidade. A teoria ciborgue, ela vai falar isso, que hoje todos somos ciborgues só pela capacidade da gente ver o planeta de fora. Agora, você pode pegar seu celular, você com equipamentos, você está ampliando. Eu consegui enxergar o rosto dela com um óculos. Eu estar em pé com quilos no meu pé. Então, assim, a gente está ampliando nossa capacidade de entender o mundo. Faltar 20 minutos, professora? Isso. Então, agora vamos para a última sessão deste seminário, que são as elucidações. E essas elucidações, como eu coloquei aqui, é uma apresentação de algumas ideias divergentes e já com algumas tentativas, não, para ele, com a certeza de refutação. Então, esses dois primeiros parágrafos, me parece, o professor vai me corrigir, que ele chega e fala, Descartes, vamos bater um papo e eu vou te mostrar, vamos discutir nós dois. Porque ele vai fazer, primeiro ele elogia. Você vê que existe um respeito com quem ele está falando, que ele já começa falando que contra essa teoria que concede realidade empírica ao tempo, então, contra a teoria que ela não é apenas uma intuição a priori, mas sim uma realidade empírica, percebi que muitos homens de discernimento, uma objeção tão uníssona, que sou levado a deduzir que ela deve ocorrer naturalmente a todo leitor não habituado com estas considerações. Então, primeiro, ele é muito elegante ao apontar as pessoas que estão indo contra, que versaram de forma divergente a dele,
que uma pessoa sem racionalidade, podia ser grosseirão, não foi? Mas o Nietzsche fala isso no aforismo, que ele fala, para você atacar, você tem que partir primeiro pela vaidade. Então você vê, ele faz isso, ele faz de uma forma bem gentil. Ele vai falar, daí ele vai apresentar o argumento daquelas pessoas que são a favor de que o tempo existe como coisa, como objeto no mundo. Daí ele vai dizer, segundo tal objeção, as modificações são reais. Primeira premissa. Isto seria provado pelas mudanças das próprias representações, mesmo que se quisesse negar todos os fenômenos externos juntamente com as suas modificações. Então, é real no mundo que essa barra de ferro se modificou, que eu envelheci, que o carro andou. Então isso é real. Primeira premissa. Outra premissa. Como, no entanto, as modificações só são possíveis no tempo, então, o tempo, por conseguinte, é algo real. Então, essa daqui ele vai tentar apresentar de forma alegórica, de forma homem de palha, que você já usou esse termo também, né? O homem de palha? Acho que não. Espantalho. Espantalho. Descartes é o espantalho, né? Ele vai fazer, em vez dele apresentar de forma séria, de forma concatenada a teoria de Descartes, não, ele vai criar o espantalho e dizer, as coisas no mundo se modificam, só se modificam por causa do tempo. Então o tempo também é real. Então ele vai apresentar de forma bem curta e grossa o que ele acredita que Descartes está falando, e se não for Descartes, o professor vai me corrigir, porque eu já vi que ele corrige aí sem constrangimento. E daí ele vai seguir falando, a resposta não apresenta qualquer dificuldade. Eu concebo todo o argumento. Tudo bem, faz sentido. O que você está falando não é besteira, é concebível. Concebo, não concebo. O tempo é certamente algo real. Lembra que eu falei que ele ia dar realidade para o tempo? Agora ele dá. E ele segue dizendo, a saber, a forma real de nossa intuição interna. Ele tem, portanto, realidade subjetiva em relação à experiência interna, isto é, eu tenho realmente a representação do tempo e nela as minhas determinações. Ela deve realmente ser vista, portanto, não como objeto, mas como modo de representar a si mesmo como objeto. Então ele vai mostrar e ele vai falar, olha, realmente faz sentido a sua argumentação, porém ele só é real para mim. E daí a gente volta para tudo isso que ele já apresentou, que é uma coisa inerente a nós. E nesse trecho, literalmente, ele vai falar dos ETs, que ele diz, eu mesmo, contudo, ou outro ser, pudesse intuir a mim mesmo sem as condições da sensibilidade, então as mesmas determinações que nos representamos, agora com modificações, forneceriam conhecimento no qual não apareceria de modo algum a representação do tempo, nem, portanto, a da modificação. Então aqui ele está novamente trazendo essa ideia de que essa é a nossa forma de intuir. Se outras pessoas conseguissem conceber, ele fala conceber? Pode ser eu mesmo com tudo, intuir a mim mesmo, conceber e intuir. Se eu pudesse intuir a mim mesmo de outra forma, que não pelos meus sentidos, não por essas intuições que eu tenho, talvez nem o tempo, nem a modificação, nem o movimento seriam necessários. Porque hoje em dia está uma palhaçada, né, professor? Tem o pessoal que vem falar que, não, porque a gente é energia, a gente não é matéria. Porque eles já estão querendo partir assim para umas concepções doidas. E nada, pode fazer sentido, sei lá, para uma outra racionalidade, a gente não se mexe, a Terra que está andando. Uma pessoa egocêntrica, o mundo está rodando enquanto ela anda, ela está parada, o mundo está andando embaixo dela. Então assim, é uma loucura essa? É. Só que a gente pode... que acha que a Terra é plana também, né? Bobagem. Ô, gente, eu já fiz uma alfinetada aqui política quando eu falei de Urubá. Depois a gente fala da guerra de Israel, vamos lá. Mas assim, daí aqui mais uma vez ele faz isso, que essa questão é muito nossa, é uma condição das nossas experiências. Vou ler esse trechinho aqui, que está 4. A sua realidade empírica pertence, portanto, como condição de todas as nossas experiências. Então ela está muito ligada com o subjetivo da percepção, da intuição do mundo. Não no mundo como si mesmo.
Mas então, já que ele já falou que o argumento do Descartes faz sentido, só que está errado, por que está errado? Por que Descartes, um cara tão inteligente, como ele começa lá falando, pessoa de discernimento, caiu nesse erro? Agora, no segundo parágrafo dessa seção 7, ele vai explicar o porquê que o Descartes errou. Ele vai dizer... Eu acho que, só para te responder, né? Eu acho que o Descartes está abarcado nessa argumento, mas não só ele. Não, acho que eu vou chegar tem na momentos parte... em que há alusão a ele, especificamente. Não, o próximo parágrafo ele vai explicar o porquê que essas pessoas caíram em erro. Ele vai falar de Descartes, ele só vai descrever Cógito. Ele vai dizer assim, ó... Na causa, porém, pela qual essa objeção é tão unanimemente feita, é o fato por aqueles que não têm, todavia, nada de iluminador a objetar, a colocar como objeção, contra a doutrina da idealidade do tempo. É o seguinte: eles não esperavam poder estabelecer apotidicamente a realidade absoluta do espaço, porque o idealismo lhes opõe resistência, afirmando que a realidade dos objetos externos não é passível de uma prova rigorosa. A dos objetos do nosso sentido interno, por outro lado, eu mesmo e meu estado, seria imediatamente clara por meio da consciência. Penso no existe. Isso, você tem toda a razão. Por que ele está falando isso? Porque Descartes, quando ele vai fazer lá as meditações metafísicas, ele vai negar. Quando eu li a primeira vez as meditações, eu fui ler e falei, mano, faz sentido. Faz sentido. Porque ele falou que não, isso aqui pode não existir, eu posso estar sendo enganado. Isso aqui pode, porque as pessoas veem de forma diferente. O verde, você vê azul, ele vê laranja. Então, ele é extremamente rigoroso nas primeiras meditações, quando ele refuta o mundo. Daí ele chega na refutação de si mesmo, e daí ele vai para o Deus e o gênio maligno. A partir do momento que ele chega no penso, logo existo, e daí ele acabou, ele falou, cansei de estudar, cansei de pensar, vou escrever qualquer besteira. Desculpa qualquer cartesiano, mas assim, a partir daí ele fala, Deus não pode ser mal para me enganar, então Deus é bom. Então tudo que eu vi é verdade. Acabou. E ele se nega, ele não vê necessidade em provar de forma rigorosa todas as outras verdades. É que ele está dizendo isso. Ele está dizendo que, olha, essas pessoas, elas não viram a necessidade de falar exatamente isso. Eles, de fato, para eles terem eles não esperavam poder estabelecer de forma rígida, de forma necessária, a realidade absoluta do espaço, porque o idealismo que é a ideia de Deus, já não precisava. Se eu já acredito em Deus, e Deus não vai me enganar, não vai ser um gênio maligno que vai me enganar para tudo, então fechou, está tudo certo. Então ele vai falar isso, você pensou que pensa logo existe, e que Deus é bonzinho, então se abriu mão de tentar averiguar, verificar tudo isso. Por isso que nessa parte, quando ele fala essa parte aqui, por outro lado, eu mesmo seria imediatamente claro por meio da consciência, por causa do código, o cara acabou. Mas desculpa, o cara está gravando, né? O cara, ele abriu mão de novas provas. Bom, certamente um cartesiano procuraria mostrar que não é tão simples assim. Mas idealismo aqui, só para nesse ponto eu acho importante pontuar, né? Não se refere à questão de Deus. Idealismo se refere à afirmação da realidade do eu como algo que independe da experiência externa, né? Então, o idealismo se opõe ao realismo, que seria a afirmação da realidade do espaço, por exemplo. Então, o idealismo coloca uma objeção para os que afirmam a realidade do espaço. E aí ele está tentando ir contra o idealismo, tendo no Descartes uma espécie de primeiro, né, idealista, primeiro fundador do idealismo. Então, você tem, o Descartes está aqui certamente, não é só ele, porque tem os outros idealistas, mas em alguns momentos fica clara a alusão ao Descartes, inclusive quando ele fala de clareza, né, ideias claras e obscuras em algum momento. Certamente o diálogo também é com Descartes. Mas é a realidade sempre fenomênica, né, que ele está afirmando, não a realidade absoluta. E o Descartes estava negando a princípio a realidade para poder, via Deus, afirmar como absoluta, né, porque ele só aceitaria, então, dizer que é real se fosse real no sentido absoluto. E isso o Kant está dizendo que não é possível. Então, com a coisa em si, o Kant
supostamente deixa de lado essa problemática. Porém, é interessante que quando ele fala, eu já tinha colocado esse problema, né? Como é que ele pode afirmar que nesse outro mundo, entre aspas, né? Nesse além do sensível, não teria tempo, né? Não teria espacialidade? Quem será esse outro ser em quem ele está pensando aqui? Quando ele fala eu ou um outro ser, e aí pensa no conhecimento em si e diz não tem espaço nem tempo. Ora, onde é que não tem espaço nem tempo? Em Deus. Deus é atemporal e espacial, né? Então, quer dizer, aqui também teria um jogo com isso, no sentido de que somente o intelecto divino teria um conhecimento absoluto do mundo. Porque, né, esse era um problema já dado. Então é como se o Kant estivesse dizendo, olha, eu vou ficar aqui no intelecto humano, eu não vou passar para o intelecto divino. Até porque no intelecto divino não ia ter tempo e espaço. Então ele, quer dizer, ele faz essas afirmações fortes também porque ele tem isso em vista, né? E aí o diálogo com Descartes reforça isso. Porque é via Deus justamente que o Descartes vai afirmar a realidade do espaço. O Descartes, quando a gente vê a escrita de Descartes, o Descartes ele tenta fugir um pouco da forma que ele fala, da forma que ele escreve, de demonstrar uma religiosidade clara e tenta chegar na forma da lógica. E como o professor acaba de apresentar, Kant também não abre mão de uma forma meio que subjetiva de também deixar essa ideia de Deus, essa ideia desse ser, não pensar no extraterrestre, provavelmente. A gente gosta de ilustrar como extraterrestre. Às vezes ele fala de outros seres racionais, né? No plural. Né? E, bom, claro, aí é a grande questão, né? Até que ponto os filósofos, o Nietzsche nesse ponto é campeão, né? Porque ele faz uma espécie de diagnóstico psicológico dos filósofos, né? Até que ponto os filósofos conseguem abrir mão dos seus preconceitos, né? O primeiro capítulo do Bem e Mal, os preconceitos dos filósofos. Ora, né? Nesse âmbito mais transcendental, ontológico, digamos assim, né? Teoricamente, né, os preconceitos estariam de fora, eles aparecem de maneira mais sutil. Mas vai ver, você estava, né, no Doutrina do Direito, vai ver quando ele vai falar do direito, porque ele fala do homem e da mulher, né? do servo, que não é cidadão, e assim por diante. Quer dizer, começa a descer do transcendental para o empírico, aí os preconceitos vão, né? 4 minutos para acabar, ainda tem 2 parágrafos. Vamos lá. Partindo para o próximo parágrafo, o terceiro da 7ª sessão, ele vai apresentar outras duas, que ele já apresentou anteriormente, ele vai falar novamente sobre outros 2 argumentos que podem se pôr em embate com a sua ideia, que é novamente a ideia da subsistência do tempo como dado no mundo, ou, a segunda, é a inerência do tempo como parte, como inerente aos objetos. E ele vai, só que nessa parte, enquanto lá ele estava só argumentando sobre essas ideias, agora ele está falando com interlocutores que nesse ponto realmente não faço ideia de quem são. Antes eu ainda achava que era Descartes. Por favor, não precisa me explicar porque eu tenho 4 minutos. Newton e Leibniz. Eu falei que não precisava. Não, só disse, só falei. Vamos lá. E ele vai dizer o quê? Que aqueles que assumem essa primeira ideia aqui, eles têm de assumir 2 não coisas. Esse não coisa aqui é traduzido do unding, que no caso é absurdo, 2 paradoxos. Quais são esses paradoxos? O primeiro. Eu hoje mudaria a tradução. É sua essa tradução? É. Nossa. Você não sabia? O professor saiu falando para os outros, olha, eu fiz uma aula com o cara que traduziu o livro. Pô, que nem o Renan Inquérito, cara. Se você soubesse que é o Renan Inquérito na quebrada, irmão, eu tô E bravo. o professor aqui é o que dá aula antes da gente? Isso. Meu, ele é importantíssimo, cara. Só que esse é o último quadrimestre dele, não vou conseguir pegar a aula plena. Mas, voltando, eu não consigo. Vou pesquisar depois. Não, ele me ajuda a desfocar, você vê? Então ele vai dizer o quê? Que quando você assume que as coisas têm essa subsistência em si mesmo, vocês têm que lembrar que ela vai existir antes de tudo e depois de tudo. Só que isso gera um problema. Que elas... O problema... Qual o problema? Que englobaria a realidade absoluta, né? O todo.
Isso, que ele ia existir antes de tudo e ele... lembrei qual é o problema. Um dos problemas é que ele, o tempo e o espaço só servem para alguma coisa em relação aos objetos. E a gente teria que afirmar que essas coisas existem antes de tudo, vão puxar isso depois de tudo, sem ter relação com nada. Então não faz sentido lógico que o tempo existe se não há nada passando no tempo. Você consegue, é uma não coisa mesmo, é um absurdo. E também continuaria existindo. E a segunda... Esse aqui é o Leibniz, o Newton, que ele é de espaço absoluto. Não, é espaço absoluto. E o segundo, que vai falar sobre a inerência das coisas, ele vai dizer que esses vão ter que recusar que os ensinamentos da matemática, que toda a validade a priori dos conceitos matemáticos e aritméticos, eles só serão válidos a partir do momento que a gente conseguir encontrar eles inerentemente na realidade. Porque se tudo, o espaço e o tempo, é inerente à realidade, eu não vou poder chegar a conclusões apodíticas sem a gente conseguir achar ele inerentemente na realidade. Porém, também tem o lado bom. Esses daqui da questão, quando eles fazem isso, eles não vão cair no problema de tentar ir além da razão. Porque, beleza, eu posso ter o problema da matemática não ser mais nenhuma verdade, beleza, mas pô, eu não estou extrapolando a razão, que para Kant é um grande problema, a partir do momento que ele está fazendo uma crítica da razão. Enquanto os que vão pensar que o tempo existe por si só, esses sim estão extrapolando a razão, estão falando coisas que ele mesmo falou pelo visto, que o tempo não existe pela nossa racionalidade. Você vê? Agora ficou bem clara essa contradição dele. Ele vai falar isso, como que você afirma que o tempo existe antes de tudo? Se você não podia nem aferir, não tinha ninguém para aferir, a gente nunca vai saber. Então, eles vão cair nisso e eles não. E por último, tem alguma coisa para falar desse parágrafo? Depois é só a conclusão, que daí apesar de a gente só ter menos 1 minuto, que a gente já estourou, né? Menos 1 minuto, você vê. Olha a coisa, e a sensação de tempo está boa. Nós estamos de tempo negativo agora. O tempo já passou. Vamos ler o último parágrafo, só que é a conclusão real dessa sessão, dessa observação sobre o tempo. Cito, que a estética transcendental não possa, por fim, conter mais do que esses dois elementos, o espaço e o tempo. Fica claro, de fato, de que todos os demais conceitos pertencem à sensibilidade, inclusive o de movimento, que se une às duas partes. Faço um parênteses, lembra aquela questão lá, conceito sem intuição, intuição sem conceito. Então, assim, esses são os únicos da razão pura, apesar do movimento do outro, eles serem a união dos dois, da experiência junto com a razão pura. Sigo a citação. Pressupõe algo empírico, pois este último pressupõe a percepção de algo em movimento, no espaço, porém, em si mesmo considerado, não há nada em movimento. Aquilo que se move, pois, tem que ser algo que só é encontrável no espaço por meio da experiência, portanto, um dado empírico. Do mesmo modo, a estética transcendental não pode contar o conceito de modificação entre os seus dados a priori, pois o que se modifica não é o tempo mesmo, mas algo que está no tempo. E para isso, se exige a percepção de alguma existência e da sucessão de suas determinações, portanto, a experiência. Então, só para fechar, neste momento, ele vai deixar claro que, ainda que o espaço e o tempo sejam conceitos puros da razão, eles vão fazer sentido. São intuições puras da razão. Eles se apresentam no mundo, eles vão fazer sentido a partir do momento em que a gente entra em contato com a experiência. E a experiência, sim, é a união do espaço, do tempo, com os objetos em si. Dúvidas tem? São intuições puras da razão ou da sensibilidade? Da sensibilidade, mas razão em sentido amplo, né? Lembra que eu falei disso? Razão em sentido amplo equivale à própria subjetividade, né? Então seria, acho que ele usou nesse sentido amplo, mas no sentido estrito seria a sensibilidade e não a razão que pensa a ideia de Deus, por exemplo. Professor, você pode me prestar esse microfone?
É que eu fazia stand-up, né? Quando eu acabava assim, só soltando no chão, assim, sem Mas ele já caiu tantas vezes no chão. Eu perco muito legal. logo nessas brincadeiras, cara, que vocês têm que ver. Bom, então retomamos na segunda, começando a lógica transcendental com o Nelson. Isso. É isso? Tá bom. Legal. Bom, bom feriado para todos, né? Obrigado, professor, Bom descanso, igualmente. parabéns pelo seminário. Ah, obrigado. Desculpa aí O pior é que ele me ajuda a sair da linha, cara. Não, mas deu tempo. Deu tempo. Passou 3 minutos, né?